E aí pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma explicaçãozinha agora com o meu parceirinho aqui, né? Ele vai acompanhar essa aula com a gente aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ambima, tá? Muitas pessoas me perguntam, né? O que é isso de CPA 10, CPA 20 que você fica falando, né? Vamos tentar esclarecer isso aí para quem tiver interesse. Deixa eu ligar aqui. Aí. Então vamos tentar esclarecer isso para quem tem interesse, né? Saber o que é. Isso aqui serve para quem está na área bancária, tá? Para quem está em banco, trabalha em instituição financeira e para quem não trabalha também, tá? Isso aqui é importante da gente saber, ter pelo menos uma breve noção. Então a gente tem a Ambima, tá? A Ambima, o que ela é? Ela é uma união dos bancos, tá? Então a gente tem a legislação em cima dos bancos, né, do Banco Central e tudo mais, do CMN, né, que regula ali, Conselho Monetário Nacional. Só que é muito difícil você regular banco por banco e tudo mais, então o que foi criado? Foi criada a Ambima, tá? A Ambima ela vem justamente com o objetivo de facilitar essa regulação dos bancos, tá? Então ela é um código basicamente, né? A Ambima possui um código, tá? Então um código e os membros das instituições financeiras que fizerem o que está nesse código, eles vão poder colocar um selo Ambima de qualidade no banco, na instituição financeira, tá? O que tem nesse código? A gente tem algumas coisinhas, né? Então a gente tem o Know Your Client, por exemplo. Isso aqui é para prevenção de lavagem de dinheiro, né? Um cara que recebe R$ 1.000 por mês, recebe 200 mil na conta do nada e não avisa ninguém, um pouco estranho, né? Então a gente tem que saber esse Know Your Client, que é o conhecer seu cliente, é um princípio. A gente tem as boas práticas, tá? Boas práticas. Boas práticas como o próprio nome já diz, são condutas de boas práticas, né? Não fazer venda casada, não ficar liberando empréstimo para quem sabe que não vai pagar e coisas nesse sentido, né? Não recomendar produtos para quem você não sabe que se você sabe que o cara não entende nada daquilo, você vai lá e recomenda um produto pro cara. Então, venda de seguro, de capitalização, os próprios investimentos mesmo, né? Não ficar vendendo para bater meta, mas vender para atender a necessidade do cliente. Essas são as boas práticas da Ambima, tá? A gente tem, além disso também, que é o objetivo desse videozinho aqui, a certificação continuada. Tá? O que seria a certificação continuada? Desculpa a letra que eu estou escrevendo bem grande, mas o pessoal precisa enxergarem bem, tá? Então, certificação continuada. O que seria a certificação continuada? Como o próprio nome já diz, eu falo muito como o próprio nome já diz, né? Porque é bem simples de entender mesmo. Então, certificação continuada. Você continuar se certificando, você manter o seu profissional se atualizando sempre, estudando sempre, tirando certificações sempre se atualizando no mercado, não ficar estagnado. O mercado está em constante mudança, muita coisa mudou do ano passado para esse ano, então e os funcionários eles têm que estar antenados nisso, tá? Por isso que exige-se essa certificação continuada para que o profissional não fique estagnado no mercado, tá? Então, caso a instituição financeira, não vem muito ao caso, na verdade, mas é interessante falar, caso a instituição financeira não cumpra esses códigos da Ambima, ela tem uma punição, vai ter que pedir retratação em público por ter descumprido esse código, vai ficar suspenso pela Ambima por um determinado período de tempo, salvo engano são 5 anos, tá? Então tem punições. A Ambima é bem poucas ideias, né? Como eu diria. Então, a Ambima, ela é autorreguladora. O que isso significa? Que ela nunca vai sobrepor a lei, tá? Todos os códigos, tudo que tem aqui dentro está sempre dentro da lei, né? A Ambima não cria leis, ela cria regras, tá? E princípios baseados nas leis para as instituições financeiras seguirem, para o profissional Ambima seguir, tá? Quais são essas certificações, né? Então a gente tem a CPA 10, a gente tem a CPA 20, a gente tem o CEA
A gente tem também aqui por fora, né? Já explico por que por fora o Ancord. A gente tem também, por exemplo, o CFP, tá? É CGI, na verdade, o nome, mas nesse CGI tem alguns tipos de prova que você pode fazer, depende do que você quer fazer, tá? Então é basicamente isso. Qual que é a grande diferença? O número, não. A diferença é o seguinte, na CPA 10 é o Certificado de Profissional Ambima, nível 10, tá? Com essa provinha aqui, se tu passa, é uma prova de 50 questões, tá? Tem que acertar 70%, tem que acertar 35 questões então, tá? É bem facinho, bem tranquilo, tá? Só conceito, não cai conta, não cai nada, é só conceito. Aqui você aprende um pouco sobre a Ambima, você aprende um pouco sobre as políticas monetárias, com as quais a gente estava conversando, né? Nos últimos vídeos. Você aprende um pouco mais sobre o mercado, é bem legal. Você começa a ver fundos de investimentos, você começa a ver renda fixa, renda variável, bem a introdução ali. Isso faz com que isso te habilita, essas provas aqui são habilitações, tá? Isso te habilita a vender produtos para, por exemplo, varejo, tá? Para rede varejo, a CPA 10, eu posso ir lá na minha agência varejo recomendar produtos, porque eu tenho a minha habilitação, que é a CPA 10, tá? É como se fosse uma habilitação para dirigir um carro. A CPA 20, a diferença dela para 10, sim, é o número. Não, mentira, não é só isso. A CPA 20 ela é certificada profissional Ambima nível 20. O que isso te proporciona? É uma habilitação agora para você dirigir um busão também. Então é um pouco mais avançado. Nada muito mais problemático do que a 10, tá? A 10 é bem tranquila, a 20 também. Na CPA 20 você começa a ter, você tem tudo que você teve na CPA 10 e mais a parte de derivativos, tá? Então mercado futuro, opções, swap, mercado a termo, que é o que a gente viu que aconteceu lá nos Estados Unidos agora, por exemplo, com a GameStop, tentaram fazer com a IRBR3 aqui no Brasil. Você entenderia se você estuda o conteúdo dessa prova, porque você começa a ver o que é entrar vendido, o que é entrar comprado, o que é uma call, o que é uma put, enfim, tá? O que é exercer o seu direito, o que é ser lançador, o que é ser titular. Você entende essas coisas além da CPA 10, é claro, um pouquinho mais aprofundado ali nos fundos, nos últimos módulos também de previdência, ele aprofunda um pouquinho mais. Também tem toda essa parte do KYC, do Know Your Client, a gente tem as boas práticas, a gente tem também a última parte que é o relacionamento com o cliente. A gente começa a ter uma ideia, né, de que você tem que analisar a situação patrimonial do cliente antes de recomendar algum produto, você tem que saber quais são os objetivos dele, né, e o viés dele a risco, como que ele é, se ele não gosta de risco, se ele gosta, se ele é moderado. Então assim, o cara que quer comprar um carro daqui a 2 meses e tem R$300 guardado, o horizonte dele é curto prazo e ele quer ganhar muito. Então você não tem o que recomendar para esse cara, a não ser que, sei lá, né, ele mude o horizonte dele. Então, irmão, não vai conseguir guardar de 300 para 30 mil reais, vamos supor, em 3 meses. Tem como, não tem fundos que paguem isso, não tem ações que paguem isso. Pode ser que tenha, difícil, muito difícil, mas é o risco que o cliente assume. Se ele quiser assumir, ele vai assinar um termo assumindo, enfim. Então a gente começa a entender isso melhor na CPA 20, tá? Então é a habilitação para dirigir o busão ali no carro, tá? Não precisa fazer uma por uma, tá? Você pode fazer direto o CFP se você quiser. Tem que ter ensino médio completo, tem que ter alguns requisitos lá. Mas, por exemplo, o CEA você pode fazer direto, tranquilo, não precisa ter nada, não precisa nem trabalhar em instituição financeira, pode fazer direto. O CEA, que é essa prova que eu fiz agora, CEA, ele é tudo isso, 60% da prova é isso, e o resto é aprofundamento, tá? Na teoria, é um aprofundamento bem legal ali na teoria, você começa a entender muito melhor os temas, tá? As questões que caem fazem você ter um raciocínio muito mais elaborado a respeito dos temas do que aqui, tá? E conta, matemática financeira, né? Você vai começar a usar, não tá aqui, mas você vai começar a usar HP12C, tá? Que é a calculadorazinha que todo mundo tinha medo quando o papai tava lá, né, usando assim, você falava, nossa papai, o que é isso? Parece uma máquina. É 12C, você precisa usar nessa prova aqui, tá? Calcula juro simples, juro composto, você calcula parcela de financiamento, tabela price, você começa a calcular fluxo de caixa de uma empresa, se ela tem um patrimônio tal, ela vai fazer 4 retiradas seguidas de tantos valores, qual que vai ser o valor presente líquido, qual que vai ser a taxa interna de retorno, tudo isso você calcula, tá? Previdência tem cálculo também, então um plano de previdência. Eu quero me aposentar daqui a 30 anos e eu quero ter uma renda mensal
de R$7.500. O que eu tenho que fazer? Aí você vai olhar quanto que é a rentabilidade do cara, quanto tempo, qual que vai ser a aplicação inicial dele. Você descobre quanto ele vai precisar guardar para ter esse objetivo de vida. Ali no HP12C mesmo é basicamente isso. Então é tudo isso mais conta e a teoria é mais aprofundada, tá? O Ancord, eu falei que ele está à parte porque o Ancord não tem muito viés para quem está no banco, tá? O Ancord é mais para quem quer ser, por exemplo, gestor de fundo de investimentos, né? Então, o fundo de investimentos é um conglomerado de pessoas, é um condomínio de pessoas com um objetivo em comum. Então, esse fundo de investimento são ações, vai depender do fundo, né? Ele vai investir em ações, vai investir em debêntures, vai investir em renda fixa, vai investir em tudo isso com seus R$3.000 ali que você colocou, seus e de mais todo mundo que está no fundo, né? É basicamente isso. Ao invés de investir na ação, no fundo, no não sei o que, o fundo ele investe em tudo isso, é um pacote, tá? Então o Ancord é para quem quer ser esse agente autônomo de investimento, para quem quer ser gestor, para quem quer estar acordando 5 horas da manhã, abrindo já o jornal e ver como é que o mercado vai abrir para saber como que vai administrar a carteira. Então é basicamente essa a Ancord. Ele entra bastante mais na CVM, tá? Ele bate bastante na CVM aqui. O CFP é para quem quer ser planejador financeiro. É a última das provas para quem está no banco, tá? Então o CFP é uma prova que você exige uma preparação bem complicada. Nada que se você se organize não dê certo, né? Mas é uma prova que tem muito pouco profissional no mercado que tem. Eu não tenho os números exatos agora, mas eu chuto que devem ser uns 2.000 profissionais que tem o CFP. O CEA são ali perto de 10.000 no Brasil, tá? No Brasil. CPA 20 já são ali 300, eu tô chutando, tá? Não sei valores exatos, mas já são ali, só pra vocês terem uma ideia da quantidade. CPA 20 já são uns 300.000 no Brasil inteiro. Não, a CPA 20, desculpa, são 70.000 mais ou menos, e a CPA 10 são uns 300.000 mais ou menos que tem, tá? Então, quanto mais você avança nas provas, mais você se destaca, né? Claro, porque você começa a ter conhecimentos, a ter certificações da Anbima que te dão um destaque maior no mercado. Claro, não é porque você vai fazer uma prova dessa aqui que amanhã você já está ganhando R$20.000, não. Mas ela vai te dar espaço para na hora que aparecer uma oportunidade, você ter isso na tua bagagem, tá? Então é por isso que é tão legal ter essas provas, né? São certificações, você, por exemplo, com o CEA, eu posso recomendar investimentos para alguém, tá? Posso chegar e falar, olha, de acordo com tal e tal dado, segundo minhas contas aqui na minha HP12C, eu acho que esse fundo aqui vai ser legal para você investir. Eu acho que esse título público aqui vai ser legal para você investir. Sei lá, com cupom, sem cupom, enfim. Ele já te certifica a fazer isso. Aqui você já pode dirigir um avião, né? Na Ancord é um pouco diferente, você vai dirigir um barco lá, você vai sair um pouquinho do padrão ali. E no CFP você já pode dirigir um tanque de guerra, né? Nossa, no CFP você já está boladão. E é esse o objetivo aqui de quem está fazendo essas provas, ter essa diferenciação no mercado. Então, para quem me pergunta, né, o que é isso, o que é CPA 10, CPA 20, o que é isso, né? Então, o principal objetivo, além, é claro, do desenvolvimento, do conhecimento que você adquire, é, hoje em dia, a diferenciação. É o diferencial, né? Vamos colocar assim. É o diferencial. Antigamente não era exigido, né? A gente vê gerentes hoje que tem só CPA 10, por exemplo, mas hoje em dia está se tornando mais exigido isso, porque quanto mais habilitado o profissional tá, mais ele vai vender, mais produto ele pode recomendar, mais ele vai vender, né? Então por isso que é tão interessante ter essas certificações para o banco e também para o profissional. Eu particularmente quando fiz a minha prova do CEA, quando estava estudando, eu aprendi muita coisa, sabe? É muito legal, você aprende a calcular o PIB, você começa a ter uma ideia maior de macroeconomia, de microeconomia, você vê lá tabela saques, sistema de amortização constante, tabela price, o que é isso, né? Você começa a entender e é basicamente isso. Então, para quem me perguntava aí o que é, tá aqui, tá? Falei bastante, mas acho que falei bonito, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas aí, estou à disposição, beleza? É nóis, um abraço.